Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor George novamente e hoje vamos dar início então à nossa terceira aula da nossa programação, beleza? Da Química Diferenciada. Na aula passada nós falamos então sobre a construção dos modelos atômicos até chegar em Rutherford, né, que é o modelo mais conhecido atualmente e mais utilizado. E hoje então vamos falar sobre algumas semelhanças atômicas que esses elementos venham a ter. Sejam eles elementos diferentes, que tenham a mesma semelhança atômica, seja em relação a prótons, nêutrons, elétrons, e também pode ser que sejam elementos iguais que tenham diferentes características. Então vamos lá para a nossa aula, pessoal? Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá, falando um pouco sobre as semelhanças atômicas. Antes da gente começar a nossa parte de semelhanças atômicas, eu gostaria de recapitular novamente em relação ao modelo atômico de Rutherford, porque esse modelo é um modelo que vai reger praticamente todas as características do novo átomo. Claro, pessoal, que mais para frente nós vamos falar do modelo atômico Rutherford. Na verdade está errado aqui a escrita, é Rutherford. E mais para frente a gente vai falar então do modelo de Rutherford e Bohr. Mas hoje eu gostaria de recapitular esse modelo aqui com vocês. Então, como é que é o modelo do Rutherford? É um modelo que ele descreve, ficou conhecido como modelo planetário, justamente por conta da característica desse átomo. E como é que é a característica desse átomo? Como é que ele é, né? Ele é subdividido em núcleo e eletrosfera. No núcleo, como vocês podem ver aqui, ó, no núcleo, ele é composto, então, pelos elétrons, pelos prótons e pelos nêutrons, e a eletrosfera, como o próprio nome já diz, é composto, então, pelos elétrons. Que, no caso, esse modelo é conhecido também como modelo de átomo nuclear. E essas características, algumas características que eu sempre gosto de trazer quando eu dou aula em relação ao modelo atômico, é a descrição, por exemplo, do número atômico. O número atômico, ele é representado pela letra Z. Deixa eu colocar aqui para vocês um laser point, para ficar mais fácil. Ele vai ser sempre representado pela letra Z. E o que eu sempre gosto de trazer para vocês, pessoal, eu já vou falar de cara aqui para vocês. Toda vez que a gente pensar em número atômico, que ele vai ser representado pela letra Z, a gente já vai lembrar que o mesmo número atômico vai ser o mesmo número de quantidade de prótons daquele elétron, que está dizendo aqui, ó, indica a quantidade de prótons do átomo desse elemento, de qualquer elemento, na verdade, né? Então, toda vez que vocês baterem o olho na tabela, vocês conseguem visualizar o número atômico e, automaticamente, você já tem que associar esse número atômico à quantidade de prótons daquele átomo. Aqui o exemplo aqui do magnésio. Ó. Lá na tabela periódica, se vocês forem observar, vocês vão encontrar um número lá na representação deles, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e lá vai estar o número 12. Esse número 12 vai então, representar o número atômico. Ou seja, esse elemento magnésio, ele também vai ter o número de prótons igual a 12. Que é isso que quer dizer essa parte aqui. O número de massa, ele sempre vai vir representado pela letra A. E o número de massa, eu sempre gosto de trazer um exemplo bem simples, né? Eu vou colocar até aqui no slide anterior. Se vocês, falando de massa, né? Se vocês pegam qualquer elemento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma mochila. Deixa eu pegar aqui para vocês, ficar mais fácil. Aqui a minha mochila aqui, ó. A minha mochila, vamos supor que essa mochila seja então o meu átomo. Então, se eu quero falar a massa da minha mochila, eu tenho que falar tudo, somar tudo que tem dentro dela, né? Para poder dar a massa dela por inteiro. Então, é a mesma coisa quando a gente fala de massa atômica. A massa atômica é a soma de tudo que tem dentro do átomo, ou seja, a soma do elétron, a soma do próton,
a soma do nêutron. Beleza? Só que o que vocês têm que perceber, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse próximo slide, que o elétron ele tem a massa tão baixa, tão pequena, que chega a ser desprezível, como vocês podem ver aqui, ó, na eletrosfera. A massa relativa aqui do próton é igual a 1, do nêutron é igual a 1, e esse elétron, a massa dele é 1 dividido por 1836, ou seja, vai dar um número muito quebrado, um número realmente insignificante. E por conta disso, quando você se trata, então, da massa de um elemento, de um átomo, você só vai levar em consideração o núcleo. O que tem dentro do núcleo? O próton e o nêutron, que é o que diz aqui, ó. Então, a fórmula da massa atômica, ela vai ser representada, então, por qual fórmula? A massa atômica é igual ao próton mais o nêutron. Poderia colocar o elétron? Estaria errado? Não estaria errado. Só que daria um número muito, com várias, bem grande, né? Com vários zeros. Então, chega a ser insignificante e por conta disso que ele sai mesmo da equação. Mas não é errado não, desconsiderar, mas vai dar uma massa muito insignificante que não faz nem diferença na hora da gente calcular a massa do átomo. Por isso que eles não colocam aqui na fórmula. Beleza? Aprendendo então? E essa fórmula aqui, ó, vocês vão utilizar para todas as questões praticamente que caírem em relação a encontre o próton desse elemento, encontre o nêutron, encontre a massa. Todas essas características vocês conseguem encontrar muito bem só utilizando essa fórmula aqui, ó. Então gravem essa fórmula: massa igual próton mais o nêutron. Gravando essa fórmula, vocês vão deslanchar quando cair algum exercício aí de encontrar algum dessas subpartículas na questão. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o próximo. Então, e uma coisa que eu quero trazer para vocês é em relação à representação do átomo, que alguns alunos ainda confundem essa questão da representação do átomo. Por quê? Olha como é que o átomo pode ser representado. Aqui temos um elemento, então, um símbolo de um átomo qualquer, né? De um elemento qualquer. Aqui, esse A, que é o número de massa que a gente acabou de falar, ele vai ser sempre representado ou aqui em cima, aqui fica melhor nesse desenho, ou aqui na direita ou na esquerda, só que ele vai ser sempre subscrito. E aqui, ó, o número atômico, ele vai ser sobrescrito. Geralmente, o número atômico, realmente, ele vai ficar sempre aqui do lado esquerdo mesmo desse símbolo que representa o elemento. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, por exemplo, na tabela periódica, como é que essas informações, elas vão vir na tabela periódica? Aqui, ó, temos o elemento hidrogênio, e logo acima, ó, ele está acima, ele não está nem no canto direito, nem no canto superior esquerdo. Então, nesse caso aqui, ó, ele não vai representar nesse caso, ele está representando, ele não vai representar a nossa massa atômica, e sim o nosso número atômico nesse caso. A massa atômica desse hidrogênio, aqui nesse caso, ele já vai vir representado aqui embaixo, ó, 1,088. E no caso vai ser a massa ou o peso atômico, né? Então, é isso que eu chamo a atenção para vocês. Quando vocês visualizarem a representação, sempre vai vir dessa forma aqui, ó. A massa superior direito ou superior esquerdo e o número atômico representado pela letra Z vai vir abaixo do lado esquerdo, beleza? E vale ressaltar que quando a gente fala de número atômico, a gente sempre vai correlacionar isso com a quantidade de prótons que esse elemento vai ter. Fechou, pessoal? E agora, então, vamos entrar algumas semelhanças que esses elementos podem ter, que são as semelhanças atômicas, né? E para começar a falar sobre essas semelhanças, vamos falar então sobre os isótopos. A dica que eu dou para vocês, pessoal, que eu sempre falo para meus alunos, é que quando, por exemplo, falar dessas semelhanças, vamos ver aqui. Ó, quando eu falo isótopos,
essa letra aqui, ó, a letra P que está inserida nesse nome isótopo, vai dizer o quê? Que eu tenho dois elementos que têm a mesma quantidade de prótons. Isso é a definição de isótopos. Eles têm a mesma quantidade ou o mesmo número de prótons. Complicado de escrever, mas prótons. Então, toda vez que eu bater o olho, isótopos, P, prótons. Então, eu tenho dois elementos que têm a mesma quantidade de prótons. Aqui tem um exemplo aqui, ó, do cloro. Nesse exemplo aqui do cloro, se vocês forem ver só pela representação atômica, a representação desse elemento, aqui vocês já podem visualizar, ó, que aqui embaixo, ó, vocês vão ter o quê? 17 é o número atômico, e aqui também, esse outro cloro vai ter o mesmo número atômico. Ou seja, o número atômico, ele vai ser a mesma coisa que o número de prótons. Então, por conta desse cloro, ele ter a mesma quantidade de prótons, ele vai ser considerado, então, um isótopo. E por que eles são diferentes? Se vocês forem observar, ó, o número de massa deles é diferente. Aqui eu tenho um cloro 35 e aqui eu tenho um cloro 37. E eu já dou uma dica para vocês, né? Mas por que a massa deles são diferentes? Sabendo que a massa ela é proveniente do núcleo, que é composto pelos prótons e pelos nêutrons, e, nesse caso, os prótons são a mesma quantidade, então, já fica o spoiler aí para vocês. Ó. A quantidade nesse caso, o que ele tem diferente é a quantidade de nêutrons. Então, eu posso dizer que esse cloro 37 aqui, ele vai ter 2 nêutrons a mais do que esse cloro aqui 35. Beleza? Bora ver o próximo aqui. Isóbaros. Isóbaros. Quando a gente fala de isóbaros, a letra que tem que ficar na cabeça de vocês aqui, ó, é esse Azinho aqui, ó. A representa o quê? A representa o número de massa. Então, ou seja, são dois elementos que terão a mesma quantidade de massa, que é o que define, então, essa semelhança atômica, isóbaros, que são átomos que têm o mesmo número de massa. Aí aqui tem um exemplo abaixo, nós temos o argônio e o cálcio. O argônio aqui nesse caso, se vocês forem observar pela representação, ele está com o número de massa igual a 40 e aqui também igual a 40. Ou seja, a semelhança entre eles é a quantidade de massa. E a quantidade de prótons nesse caso aqui, ó, que é o número atômico, vai ser diferente. Tá tranquilo, né, pessoal? Até aí tudo bem, né? Isótomos. Quando a gente fala de isótomos, ó, qual que é a letra aqui que nos chama atenção? É a letra N. E quando a gente fala de letra N, a gente está falando de nêutrons. Então, se vocês pegarem essa dica em relação ao nome e a letra, vocês vão acertar tudo, não vão conseguir errar, não tem como errar. E isso cai bastante também em provas de vestibular e também no Enem, tá? Já esses isótomos, ó, como eu já disse, é a quantidade de nêutrons. Aqui temos o exemplo, ó, o boro, que ele tem o número de massa igual a 11, e o carbono, que tem o número de massa igual a 12. Aqui, no caso, esse boro tem o número atômico igual a 5, e esse carbono igual a 6. E como é que a gente faz para achar o número de nêutrons, nesse caso? É só usar aquela formulazinha mágica que eu falei para vocês no começo da aula. Que vai ser qual? A vai ser igual, que é o número de massa, né? O que tem dentro do átomo? O que tem de massa significativa? A quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Então, nesse caso, como eu quero achar a quantidade de nêutrons desse átomo, eu preciso, então, isolar esse fator aqui que eu quero encontrar, e nesse caso eu passo o próton, que eu já tenho essa informação, para o outro lado da igualdade. Se ele estava aqui, então, somando, ele passou subtraindo. Então, como é que ficaria essa fórmula? Vou mostrar aqui para vocês. Matemática bem simples mesmo. Então, eu tenho aqui, vou botar do jeito que está ali, número de massa
aqui o próton ele estava somando e ia passar diminuindo, igual a quantidade de nêutrons. Que é essa mesma fórmula aqui, ó. Vocês lembram que o Z ele é o número atômico, e o número atômico ele vai ser igual ao quê? Ele é a mesma coisa que os prótons, né? Por isso que a minha fórmula aqui, ó, eu coloquei os prótons. Mas qualquer forma que você colocar para encontrar obter essa informação dos nêutrons, qualquer forma, se você colocar próton, se você colocar nêutron, ou se você colocar próton, ou se você colocar número atômico, não tem problema nenhum, beleza? E daí, então, com as informações, é só fazer essa matemática, esse cálculo. Então, vamos achar aqui o número de nêutrons do boro. Eu tenho aqui o número de massa menos o número atômico. Aqui, ó, o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Então, 11 menos 5 vai dar quanto? Vai dar igual a 6, né? Vamos fazer aqui do carbono, então. 12 menos 6 igual a 6 também. Então, o que eles têm igual? A quantidade de nêutrons. E se ele tem a quantidade de nêutrons iguais, qual que é a semelhança entre eles, né? Quantidade de nêutrons iguais. Como é que ele pode ser classificado? Como isótopos. Acho que até aí está tudo bem, né, pessoal? Fala então sobre isoeletrônicos. A gente falou sobre isótopos, isóbaros, isótonos. Só que a gente não pode esquecer, que muita gente acaba esquecendo, é a questão do isoeletrônico. Como o próprio nome já diz, né? Aqui, ó, isoelétron, né? Eletrônico. Serão dois ou mais elementos que têm o quê? A mesma quantidade de elétrons. Isso que define, então, características de átomos que tenham semelhanças comuns, como no caso, os elétrons. Aí aqui tem os exemplos, ó, do sódio, do oxigênio, do neônio. Então vamos lá verificar isso. Aqui a gente está verificando a quantidade de elétrons, então. No caso do sódio, o sódio, por ele ter o número atômico igual a 11, então ele tem... Qual é a quantidade de prótons? 11 também. Se eu tenho um átomo que ele está no estado fundamental, ou seja, esse átomo ele nem ganhou e nem perdeu o elétron, todo átomo no estado, todo elemento no estado fundamental, ele vai ter a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Vamos então, vamos supor que esse sódio aqui, ele não tem carga nenhuma. Vamos supor que ele está neutro ali. Então, se ele tem o número de prótons igual a 11, qual que é o número de elétrons dele? Vamos supor que ele não tem carga nenhuma. Ele tem o número de elétrons igual a 11 também. Só que esses elementos aqui, ó, a gente vai verificar que eles têm cargas, menos neônio, né? Então, o sódio, se ele tem uma carga mais, ele é um cátion, o que acontece? Ele ganhou ou ele perdeu elétrons? Bom, vamos imaginar assim, ó, o elétron, ele é negativo. Então, se eu perco um negativo, ele vai ficar positivo. Mas se eu ganho elétrons, que é negativo, eu vou ficar mais negativo ainda. Então, nesse caso do sódio, como ele está perdendo, ou ele está positivo, então ele está perdendo um elétron, né? Então, se ele tinha aqui 11 elétrons no estado fundamental, quando ele perdeu esse elétron, ele passou então a ter o quê? 10 elétrons. Agora vamos aqui para o oxigênio. O oxigênio no estado fundamental, sem carga nenhuma, ele teria quantos elétrons? 8, porque ele tem a quantidade de prótons igual a 8. Então, nesse caso, ele ganhou 2 elétrons. Então, se eu tinha 8 e ganhei mais 2, né? Ele ficou com 10 elétrons também. No caso do neônio. O neônio, a gente já verifica que ele nem ganhou e nem perdeu elétron. Por quê? Porque ele é um gás nobre. O gás nobre, ele não interage com ninguém. Ele não ganha nem perde. Ele já é estável, ele não precisa ganhar nem perder para ficar estável. Então, por conta disso que os gases nobres não ganham nem perdem elétrons. Aqui, ó, se vocês forem verificar, ele tem a quantidade de prótons igual a 10. E como ele está no estado fundamental, ele está neutro.
então eu tenho a mesma quantidade de elétrons. Para ele não ter carga nenhuma, ele tem que ter a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Nesse caso aqui, como ele já vejo que ele está no estado fundamental, nem ganhou nem perdeu elétron, a gente já pode deduzir então que ele tem 10 elétrons. Qual que é a semelhança entre esses três átomos? Todos eles têm a mesma quantidade de elétrons. Então, eles são classificados como isoeletrônicos. Beleza? Essa parte também eu acho que fica bem tranquilo, né? Mas, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, pode escrever no chat. Sempre terá alguém acompanhando vocês, um dos monitores. Vocês, por favor, não fiquem em dúvida. E se ficarem em dúvida, podem comentar ou mandar também. Eu vou deixar aqui no final dessa aula, eu vou passar até meu número para vocês, né, do WhatsApp. Caso vocês precisem, vocês podem entrar em contato, fiquem à vontade, que para mim é bem tranquilo, tá? Às vezes eu posso demorar para responder, mas eu respondo. Então a gente aprendeu isótopos, tons, né? P, mesmo número de prótons, isóbaros, né? Isóbaros, mesma quantidade, então, de massa atômica. Isótonos, né? Letra N, mesma quantidade de nêutrons, de dois elementos. E o último que estudamos foi então, os isoeletrônicos, que é o quê? A mesma quantidade de elétrons. Ficou fácil, né? Então, agora, para exercitar o que a gente já aprendeu nessa aula, vamos fazer alguns exercícios aqui com vocês para vocês pegarem de boa essa parte das semelhanças atômicas, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Observe a tabela abaixo. Aqui nós temos, então, uma tabela com algumas informações. Aqui temos algumas partículas, que são os elementos, né? Que são fictícios. Esses elementos não existem na tabela periódica. Aqui algumas características desses elementos aqui, ó, A, D, E, G e J. Quais são essas características? Número atômico, que é representado, então, pela letra Z. Temos os prótons, os elétrons, os nêutrons e também o número de massa. Vamos preencher logo, então, essa parte aqui do número atômico e dos prótons, que está fácil, né? Lembra que eu falei para vocês que o número atômico ele vai ser sempre igual ao número de prótons? Então, é isso aí. Então, aqui, ó, se essa partícula A, eu tenho o número de prótons igual a 83, aqui também eu vou ter o quê? 83. Sem medo de ser feliz. Aqui, ó, se eu tenho 55, aqui também eu vou ter 55. Aqui, ó, se eu tenho número atômico igual a 16, eu vou ter a mesma quantidade de número de prótons. 16 também. Aqui, ó, número de prótons igual a 56, então aqui 56 também. Número atômico igual a 55, número de prótons igual a 55. Aqui é o número de elétrons. Aqui já está tudo preenchido. Vamos preencher, então, a quantidade de nêutrons. Vocês lembram que a quantidade de nêutrons é a quantidade de massa menos a quantidade de prótons? Eu botei o número de nêutrons. A gente fez até na hora de falar sobre os isótopos, a gente fez essa matemática, né? Então, vamos lá. Aqui eu preciso saber o número de massa, né? Dessa partícula. Então, vamos achar logo esse número de massa. O número de massa é igual ao número de nêutrons mais o número de quê? De prótons. Beleza? Então, aqui eu tenho 83 mais 126. Dá quanto? Dá 109, né? 209. Isso mesmo. Eu sou um pouquinho ruim de matemática, assim. É isso mesmo, 209. Isso mesmo. Aqui, ó. Para achar a quantidade de nêutrons, é o que? Aquela matemática. Nêutron é igual a massa menos a quantidade de prótons ou o número atômico. Então, aqui vamos achar o número de nêutrons aqui. Então, aqui eu tenho 183 de massa menos a quantidade de prótons. Então, 135 menos 55 vai dar quanto? Aqui vai dar 78.
que é isso. 78. Que é isso mesmo. Tá, vamos ver aqui. Quantidade de massa, então eu tenho 16 mais 16. Aqui dá 32. Essa matemática fica mais fácil, né? 32. Aqui neutro eu tenho 137 menos 56. Então aqui vai dar quanto? Vai dar 81, né? Acho que é isso. 81. E aqui vamos achar o número de massa, que é neutros, 82 mais 55. Que vai dar então igual, vamos ver, 137. É isso aí. Aí qual que é a pergunta? Baseado nos dados acima, indique quais são, respectivamente, isótopos, isóbaros e isóbaros entre si. Então aqui ele pede somente duas semelhanças atômicas, que são os isótopos e os isóbaros. Quando a gente fala de isótopos, então, a gente está falando que eles têm a mesma quantidade de prótons. E isóbaros, a mesma quantidade, então, de massa. Vamos, então, achar logo esse número de prótons aqui. Vamos aqui ver quais que são iguais. Nós temos aqui, então, o D e o J, que tem a mesma quantidade de isótopos. Então, ali na resposta tem que ter D e J. Vamos ver aqui, D e J, então já tem essa aqui, ó, né? D e J. E isóbaros, mesma quantidade de massa. Então, temos aqui, ó, 107, 137. Então, seria o que? G e J. Então, de cara, assim, a gente já marca, né? A alternativa A. É difícil a gente correlacionar a quantidade de prótons, a quantidade de elétrons, a quantidade de nêutrons. É bem tranquilo, né? Bom, pessoal, essa questão aqui é uma questão da Universidade Federal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: a alternativa que reúne apenas espécies isoeletrônicas é... Então, qual é a sua alternativa? O que ele quer saber? Quais desses elementos têm em comum a mesma quantidade de elétrons? Então, vamos ver. Aqui eu trouxe uma tabela periódica para vocês. Ó. Se tratando do nitrogênio. O nitrogênio no estado fundamental, o número atômico dele vai ser igual a 7. Aqui, ó, vamos dizer aqui na legenda, né? Número atômico. Então, como o número atômico do nitrogênio é igual a 7, então o nitrogênio no estado fundamental é para ele ter 7 elétrons. Voltando aqui, só que aqui diz que esse nitrogênio, ele ganhou 3 elétrons. Então, se ele já tinha 7 elétrons, ele ganhou mais 3, então ele tem 10 elétrons. Vamos ver aqui, então, o Flu. O Flu, ele tem o número atômico igual a 9, como vocês podem ver aqui, ó. Então, no estado fundamental, o Flu tem que ter 9 elétrons, só que aqui diz que ele o quê? Ganhou 1 elétron, né? Então, se ele tinha 9, ganhou mais 1, ficou igual a 10 também. E o alumínio? Bora ver o alumínio. O alumínio, aqui, ó, o alumínio, ele no estado fundamental é para ele ter 13 elétrons. Só que na questão diz que ele está o quê? Como um cátion, ou seja, ele perdeu 3 elétrons. Então, se ele tinha 13 e perdeu 3, então ele ficou com 10 elétrons também. Nesse caso aqui, pessoal, vocês já podem marcar direto a alternativa A também, sem medo de ser feliz. Se vocês forem fazer essa questão de o cálculo de elétrons para todos esses elementos abaixo, vocês vão verificar que serão diferentes, tá? Vamos para a próxima questão, então. Aqui, essa questão lá da Universidade Federal do Pará diz o seguinte: os isótopos do hidrogênio recebem os nomes de prótio, que é isso aqui representado aqui, o prótio, o deutério e o trítio. Nesses átomos, os números de nêutrons são, respectivamente, iguais a
Ele quer saber a quantidade de nêutrons. Para a gente achar a quantidade de nêutrons de um elemento, a gente tem que subtrair o quê? A massa pelo número atômico, a quantidade de prótons, né? Então, aqui, como a massa ela vem representada acima e o número de atômico ou prótons abaixo, né? Subscrito e sobrescrito, nesse caso, teríamos então que o número de nêutrons do próton é 1 menos 1, que vai ser igual ao quê? A 0. Aqui, o número de nêutrons do deutério seria o número de massa menos o número de prótons. Seria 2 menos 1 igual a 1. Do trítio, 3 menos 1, que vai dar igual a 2. Então, temos que, respectivamente, o número de nêutrons para esses elementos vai ser igual a 0, 1 e 2, que seria também a alternativa A. Hoje estamos cheios de alternativas A, né, pessoal? Vamos então para a próxima. Certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é o seu isótono? Primeiro a gente tem que achar, então, verificar o que a questão quer, né? Ele quer o mesmo elemento que tenha a mesma quantidade de nêutrons. Para a gente achar a quantidade de nêutrons, a gente tem que subtrair, então, a massa pelo número atômico. Então, a gente já pode fazer aqui, ó, 40 menos 19 igual a 21. Só que sabemos que esse elemento aqui que ele está falando na questão tem 20 nêutrons. Então, já não pode ser esse, né? 42 menos 20 igual a 22. 42 menos 21, 21. 40 menos 20 igual a 20. E aqui, ó, 43 menos 22 igual a 21 também. Então, como queremos encontrar o elemento que tem a mesma quantidade de nêutrons, logo a alternativa correta dessa questão vai ser a letra D, que vai ser o cálcio. Vamos para a próxima. O átomo X é isótono do átomo de Mn e isoeletrônico do íon de níquel. Com base nisso, indique o número de massa do átomo X. Ele quer saber, então, o número de massa, que seria o quê? A de X, né? Só que, então, vamos achar as características desse átomo X para a gente poder definir, então, a quantidade de massa. Então, a gente precisa achar o quê? Nêutron e prótons, que é o número atômico, né? Então, vamos lá. Ele fala aqui, ó, que esse átomo X é isótono desse, ou seja, tem a mesma quantidade de nêutrons. E qual que é a quantidade de nêutrons, então, desse manganês? É 55 menos 25, que vai ser igual a 30. Então já temos aqui, ó, que esse número de nêutrons aqui vai ser igual a 30. Se o manganês ele é isótopo de X, então eu tenho que aqui no X, ele também vai ter o número de nêutrons igual a 30. Tá. Só que na questão também fala o quê? Fala que X, ele é isoeletrônico do íon de níquel. E qual que é o... Agora a gente vai falar do número de elétrons, né? Vale a pena ressaltar que... Vamos primeiro achar, eu já falo para vocês. Aqui no níquel, nós temos então que o número atômico é igual a 28. Então, no estado fundamental, o níquel teria 28 elétrons. Só que a gente verifica aqui, ó, que ele está carregado positivamente, 2+. Então, esse 2+ indica que esse elemento níquel, ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 28, e agora ele tem o quê? 26 elétrons, né? 26 elétrons. Então, qual que é a quantidade de elétrons aqui do X? 26 também. 26 elétrons. Só que agora, o que a gente vai observar? Me deu o elétron. O elétron ele tem a massa insignificante. Mas vocês lembram que eu disse para vocês que nesse caso aqui do X, ó, ele está no estado fundamental. O X ele não está carregado nem positivamente nem negativamente.
Então, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de nêutrons, já que esse elemento não tem carga nenhuma. Então, nesse caso aqui, ó, se eu já tenho 26 elétrons, então isso indica para mim que eu tenho qual é a quantidade de prótons? 26 também. E para eu achar a quantidade de massa, eu vou usar aquela fórmula lá. Ó. Massa é igual a quantidade de nêutrons mais a quantidade de prótons. Ou prótons mais leves, né? A ordem não faz diferença. Então aqui, se eu tenho a quantidade de nêutrons igual a 30 e a quantidade de prótons igual a 26, qual que é a quantidade da massa aqui? Eu tenho então que a massa vai ser igual a 56. 56. Então já achamos aqui a alternativa correta. Ó. Letra A. Mais uma para a gente finalizar, pessoal. Nossa aula de hoje. Aqui, esse aqui é lá da Universidade da Amazônia, lá no Amazonas. Em relação à isotopia, quantidade de prótons, né? Isobaria, quantidade de massa atômica, e isotonia, quantidade de nêutrons. Podemos afirmar que isóbaros são entidades químicas que possuem o mesmo número de prótons. Errado, né, pessoal? Isóbaros, mesma quantidade de massa. Então, essa primeira já está incorreta. Vamos para B. Isótopos, P, são entidades químicas que possuem o mesmo número de massa. Errado, né, pessoal? Isótopos, mesma quantidade de nêutrons. Ou de prótons, né, desculpa. Letra C. São relações que dizem respeito ao núcleo e à eletrosfera. Todos esses termos aqui, ó, isotopia, isobaria, isotonia, são relações que dizem respeito ao núcleo e à eletrosfera? Não, né, pessoal? Se falasse agora aqui, por exemplo, isoeletrônico, aí sim, estaria dizendo a respeito da eletrosfera. Só que aqui não, eu só falo de prótons, massa e nêutrons, então estou falando apenas do núcleo. Então essa C também é uma alternativa incorreta. Letra D. Isótonos, o N, são entidades químicas que possuem o mesmo número de nêutrons. Beleza, pensa aqui, né? Letra D, certíssimo. Vamos verificar a letra E para ver se ela tá. O que ela está errada. São relações, isso aqui tudo, né? São relações que dizem respeito apenas à eletrosfera. Errado, né? Diz respeito apenas ao núcleo, né? Então era isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Deixa eu só deixar aqui o meu WhatsApp para vocês, caso vocês queiram acompanhar. Deixa eu só colocar aqui, desculpe. Aqui. Estou aprendendo a mexer nisso, tá, gente? Vou dar um desconto para mim. Aqui, ó. 992541500. Esse, então, aqui, pessoal, é o meu WhatsApp. Caso vocês tenham alguma dúvida ou precise de alguma ajuda na área de química, seja ela na frente A, B ou C, eu prefiro, pessoal, que vocês, caso tenham dúvida, procure o professor da frente de vocês, da frente da dúvida que vocês têm. Mas, se vocês não tiverem contato com eles, vocês podem mandar um WhatsApp para mim que eu respondo para vocês. Pode ser que eu demore um pouco, mas eu sempre respondo, tá bom? Então é isso, pessoal. Gostaria muito de agradecer a atenção de vocês até aqui nesse momento, para quem ficou até o final da aula. Espero que vocês tenham entendido essas questões de semelhanças atômicas, o que é um isótopo, um isóbaro, um isótono, um isoeletrônico. Espero de verdade que vocês tenham entendido esse assunto. Esse é um assunto que não é difícil, mas cai na prova. É só questão de exercitar um pouquinho, vocês vão ficar fera. Vão assistir esse vídeo mesmo e fazer a lista que eu vou enviar para vocês, tá?
Vou deixar para vocês uma lista. E é isso, então. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês e até a próxima aula, então. Falou, pessoal. Obrigadão.